músicos tocavam com muita alegria e a Irmandade cantava da mesma maneira, alegremente. E eu falei, Senhor, que diferença há? Aquele povo tão alegre e eu tão triste, por que isso é assim? O ancião sai da CCB e monta uma outra igreja para ele. Fique até depois da vinheta e vamos conversar sobre isso. Brasil, a paz de Deus novamente aqui, muito obrigado de você estar aqui, graça e paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você, sua família, o seu povo, a sua irmandade, as crianças, os mais idosos, tenham a paz do nosso Senhor Jesus Cristo dentro do vosso coração. Você que é aqui do Brasil e todos os estados brasileiros que me acompanham, todas as cidades, Deus que te abençoe, muito obrigado mesmo. É por causa de você que todos os dias eu estou aqui fazendo vídeos, falando da hermenêutica da palavra, da exegese da palavra, contra as heresias que é falado nas igrejas, como isso daqui, ó. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. A lei terminou, irmãos, e terminou também os dízimos. Por isso, na congregação, não se fala de dízimo. Falamos das santas coletas. Falamos das santas coletas. Também ninguém confunda a coleta com esmola. Também ninguém confunda a coleta com esmola. A esmola também é bíblica. E bem-aventurado quem se compadece e tem um pedinte e ele dá uma esmola. Mas é ali, no momento que ele ouviu uma esmola, pelo amor de Deus, eu tenho trocado aqui e vou dar. A coleta também não é esmola. Eu tenho um trocadinho aqui e vou dar. Também não é dízimo. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. A coleta é santa, irmãos. A coleta faz parte da nossa salvação. Isso é uma vergonha. Deus que te abençoe de coração, de verdade, você sempre está aqui juntinho comigo. Você que é de outro país, que também me acompanha, muito obrigado pela sua querência, sua audiência, sua preferência. Deus que te abençoe. Nós não estamos aqui para tirar ninguém da igreja, nós estamos aqui para falar para você continuar na igreja, continua louvando ao Senhor, aonde você sentir de ir, na assembleia, congregação, Deus é amor, universal, pentecostal, igreja católica, não importa qual lugar você vai, mas lembra, tem que estar dentro das escrituras. O que fugir das escrituras, então você pode estar sim atrapalhando a sua vida, a sua vivência espiritual. Porque aqui nós viveremos 80 a 90 anos, o máximo passou disso é enfado, canseiro e fadiga, mas lembramos que quando nós deitarmos à sepultura, temos uma vida após a morte, que é a vida eterna. E nós temos que ter uma boa direção para nós podermos ter essa vida eterna com Cristo Jesus, com Deus. Então tudo que foge de Cristo Jesus e foge de Deus e do Santo Espírito Santo, nós estamos colocando a nossa vida espiritual, nossa alma em xeque. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Um ancião, então, era da congregação cristã no Brasil, aconteceu um problema com ele, e ele vai contar aqui para nós o que aconteceu e vamos ouvir juntos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Estou aqui para falar com todos vocês acerca da origem da ICB, Igreja Cristã no Brasil. Antes, porém, é necessário que eu conte um pouquinho de minha história, que eu fale um pouquinho de mim. Me chamo Eguinaldo Gomes Rodrigues. Nasci no dia 7 de dezembro de 1969,
Quanto à minha idade, deixo vocês aí fazendo as contas. Nasci na cidade de Cássia, Minas Gerais. Fui registrado na cidade de Ibiraci, também Minas Gerais. Meu pai trabalhava na época em uma fazenda. Como 100% de minha família tem origem, tem raiz em Ibiraci, Minas Gerais, foi ali que eu fui registrado. Nos mudamos aqui para Franca, interior de São Paulo, no ano de 1972. É onde estamos até os dias de hoje. Louvado seja Deus. Nasci num berço católico, fiquei ali na Igreja Católica até os meus 21 anos de idade. Conheci a graça de Deus, que é Cristo Jesus, que fique bem observado, através da Congregação Cristã no Brasil, no ano de 1990, mais precisamente no mês de agosto, quando comecei a me congregar. Eu me lembro que tudo começou porque eu e a minha família estávamos passando por uma provação muito grande. Estávamos com o nosso terreno, onde já havíamos construído a nossa casa, embora sem acabamento, 24 parcelas em atraso. Só não perdemos o terreno por 2 motivos. Primeiro, o dono da imobiliária do loteamento conhecia bem o meu pai e foi nos dando uma oportunidade. Só que chegou um tempo que não estava dando para segurar mais. Nessa época, eu trabalhava numa fábrica de calçados aqui em Franca. Franca é conhecida nacionalmente, até mundialmente, como a capital do calçado masculino. Cheguei no escritório dessa empresa, na assistência social, expliquei a situação e eles fizeram uma coisa lá que não fazem para ninguém. Era Deus já na minha vida. Pedi o dinheiro emprestado para quitar aquelas prestações em atraso. E eles me emprestaram. Isso foi ali pelo ano de 88, 89, antes de eu conhecer aí a igreja. Só que, como o empréstimo foi muito grande, o salário era pequeno, eu me lembro que comecei a receber somente o olerite. Não tinha mais salário, eu tinha pego o meu salário adiantado. Nessa época eu fazia faculdade de letras, aqui em Franca. Por esse motivo, comecei a não ter condições de pagar a mensalidade. Um dia, estava na sala de aula, era prova, e a professora estava entregando as folhas da prova. Entregou para todo mundo, passou pela minha carteira, me pulou. Perguntei por que tinha acontecido aquilo, e ela disse: é porque o senhor está em atraso com a sua mensalidade. Não posso aplicar a prova para o senhor. Fiquei triste, envergonhado, todo mundo olhou para mim, e eu só sei que nunca mais pisei naquela faculdade. Hoje, nos dias atuais, você termina o seu curso e se você está em atraso, você precisa quitar lá para pegar o seu diploma, mas não te impedem de fazer a prova, né? E hoje tem outros recursos até para financiamento, mas naquele tempo não tinha. Bom, irmãos, isso já estava no ano de 90. Um dia, numa bela noite, eu estava na calçada da minha casa. Um bairro ainda sem asfalto, nossa calçada na verdade era terra. E eu estava muito triste, muito angustiado, chateado porque eu não estava mais podendo fazer a minha faculdade. Aqui estou contando para vocês o modo com que Deus me mostrou a igreja. Nesse belo dia, era uma terça-feira à noite, escutei um som vindo de uma salinha. Era a sala de oração da igreja da congregação ali no bairro Jardim São Luís, aqui em Franca, São Luís 2. Tinha culto
A orquestra estava tocando e o som, embora a sala já tivesse ali mais de um ano, eu nunca tinha percebido, aquele som chegou até os meus ouvidos. Achei lindo, muito bonito, maravilhoso. Deus visitou meu coração. Embora eu nem entendi esse negócio de Deus visitar o coração. Hoje eu sei que é Deus que me visitou naquele dia, naquela noite. Eu conversei com Deus, porque os músicos tocavam com muita alegria e a Irmandade cantava da mesma maneira, alegremente. E eu falei, Senhor, que diferença há? Aquele povo tão alegre e eu tão triste, por que isso é assim? Daquele dia em diante, me brotou um desejo de conhecer a igreja. Fui marcando os dias de culto escutando a orquestra. Um dia resolvi me congregar. Isso foi em agosto, como falei, do ano de 1990. Vou resumir essa parte, não vou contar certinho, porque senão vai tomar muito tempo. Só sei que fui parar dentro da congregação. O servo de Deus que atendia estava com um terno branquinho, as irmãs de véu. Quando eu vi aquilo, o branco predominando, aquela paz visitando o meu coração, eu disse para mim mesmo, oh meu Deus, eu estou no céu. Quando enfim começa ali o hino de silêncio, a orquestra começa a tocar, eu falo, meu Deus, olha a orquestra tocando, a mesma que eu ouvia lá da minha casa, que lindo! Depois, irmãos, veio todo o andamento do culto e veio a palavra, falou muito comigo. E no fim da palavra, o Senhor disse assim, você vai ser uma luz que vai brilhar muito na minha obra. Vai ter muito sofrimento, mas você vai ser um vitorioso. Irmãos, dali para diante, a minha vida começou a mudar para melhor. Embora dentro da minha casa houve a chateação, claro, principalmente de minha mãe, e passei muita prova, mas hoje eu agradeço a Deus, porque ela me aceita como sou. Alguns da família lá na Igreja Católica me tiveram como herege, mas em breve me aceitaram também, e graças a Deus eu levo uma vida em paz com todos, sou muito feliz dentro de minha casa. Do lar em que nasci, somente eu sirvo a Deus numa igreja evangélica. Me batizei no dia 9 de fevereiro de 1991. Fui auxiliar de jovens e menores por 4 anos. Depois, Deus preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, a irmã Lucélia. Sou casado com ela desde o ano de 1995. Do meu casamento, vieram 3 filhos amados. Uma, a Sâmela Paula, a mais velha, Deus já a recolheu para o seu reino de glória aos 17 anos, após uma cirurgia que ela fez na coluna, por motivo de uma escoliose muito grave. O pulmão esquerdo de minha filha já estava comprometido e ela estava bastante encurvada, encolhida, inclusive 18 centímetros. A altura normal dela era 1,61 m. Para os irmãos terem noção da gravidade do problema, ela media em pé 1,43 m. Após o 5º dia de cirurgia, quando a gente pensou que estava bem, o Senhor a levou para Ele. É um sofrimento que eu carrego até os dias de hoje. Hoje tenho o Lucas Paulo e a Ana Paula, o casal que Deus também me presenteou e estão conosco. Louvado seja Deus. Paguei aluguel 1 ano e pouquinho depois que me casei. Já tinha um terreno aqui nesse bairro, onde é essa sala, onde fica essa sala. No ano de 1997 me mudei para cá. Já tinha uma sala de oração que foi oficializada no ano de 1998. No dia da oficialização fui apresentado para cuidar do livro, das coletas. Servi a Deus nessa parte por 2 anos. No ano de 2000, fui apresentado
para ser cooperador do ofício ministerial. Fui até o ano de 2012. Curiosamente, servi a Deus na congregação por 11 anos, aqui nesse exato salão, onde Deus preparou que agora funciona a ICB, Igreja Cristã no Brasil. Mas quando ainda na congregação, foi daqui que a gente já foi para uma igreja própria, com capacidade para mais de 400 pessoas sentadas. No ano em que saí de lá, tomamos Santa Ceia em 350 pessoas, mais ou menos. E começou numa pequena garagem aqui. No ano de 2012, eu fui ordenado a ancião. Fiquei até o ano de 2015. Falando desse salão, uma observação, né? Foi no ano de 2002 que aqui o Senhor me selou com o dom de novas línguas. Louvado seja Deus, uma noite numa busca de dons, culto maravilhoso, inesquecível. Bom, meus irmãos, eu já contei a minha história, não é necessário que eu a repita aqui. Quem ainda não a conhece, não sabe o porquê sair da congregação cristã no Brasil, vou deixar o link do vídeo onde eu conto essa passagem. Não é necessário que eu repita aqui, porque muita gente já conhece. Graças a Deus, a maioria compreendeu, está orando por mim, e eu estou muito feliz nessa parte. Bom, meus irmãos, mas depois que aconteceu o que aconteceu, que eu fui afastado por tempo indeterminado do meu ministério de ancião, foram acontecendo algumas coisas, passei ali por algumas humilhações, não deu para suportar, tenho uma alma, sou carne e precisava dar um jeito na minha vida. Eu e minha família paramos de nos congregar, irmãos. Sofremos muito. Saímos de uma igreja, mas nunca saímos da presença de Deus. Nunca abandonamos a graça do Senhor. Porque, mais uma vez eu falo, todo mundo sabe, o que salva não é a igreja. A igreja é apenas um veículo condutor, que vai levando o povo por um caminho que é Cristo. E nós vamos buscando os céus. Fiquei 8 meses, irmãos, sem me congregar. Eu estava até na época procurando, investigando, tentando encontrar uma igreja para que eu servisse a Deus ali com a minha família. Porque é muito importante estar numa comunidade cristã, no meio de cristãos, servindo a Deus no meio de um povo. Porque sozinho é muito difícil. Servir a Deus. A igreja tinha que ter filantropia. É para isso que nascem as igrejas, portas denominacionais. Para quando acontece um problema com você, igreja é lugar de restauração, igreja é lugar de pecadores. Para trazer o pecador aqui, ele se consagrar a Deus e tentar uma amizade com Deus no meio da irmandade. Quando eu digo isso, eu digo de comunhão com os outros, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 7, 8, quando diz a comunidade cristã em Jerusalém, Israel, não padecia necessidades. Por quê? Um cuidava do outro, eu cuidava de você, você cuidava de mim. Eles aguardavam dentro de 70 anos a volta do Senhor Jesus Cristo. Então eles pegaram algumas palavras que Jesus falava, como não ajunteis tesouros na terra, porque o Senhor buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, né? As demais coisas Deus acrescenta. Então, como eles aguardavam a volta de Cristo, eles não queriam comprar, vender aqui. Então, eles vendiam as suas herdades e iam se alimentando daquilo, aguardando Jesus voltar. Também pegava aquele ponto que Jesus falou, o pão de cada dia, na oração, o pão de cada dia nos dai hoje. Lembrando também que Moisés falou para o povo do deserto, né, o povo lá do deserto, dizendo para eles, os hebreus, olha, não precisa se preocupar com o maná de amanhã, come hoje, amanhã tem um novo. Os menos crentes, né, os que menos davam valor na palavra de Deus, na palavra de Moisés, confiando no que ele estava falando,
Então ia lá e guardava o maná. No outro dia estava apodrecido o maná, mas aqueles que confiavam, era como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, confiam no que Ele fala, né? No outro dia tinha o maná novinho, um gosto de pão de mel, zeradinho para eles comer. Porque nós, né, hoje tem algumas igrejas que falam o quê? Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando diz que contém, você consegue denominar o que é palavra e o que não é palavra, o que é inspirado e o que não é inspirado. Quem sou eu? Sou o próprio do pó, entre todos o verme, entre todos, perecível como a erva é a glória que termina. Não consigo diferenciar, criar discrepância entre o que é de Deus inspirado na Bíblia e o que não é de Deus inspirado na Bíblia. Fazendo dessa forma, eu consigo entender as hermenêuticas da palavra ou as exegeses que eu não tenho condição nenhuma de dizer o que é e o que não é inspirado. Então eu fico com aquela parte antiga que se diz: a Bíblia é a palavra de Deus, inteira a palavra de Deus. Ela contém? Não, ela é a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus diz assim: os mais fortes suporte os mais fracos. Então, esse irmão, no caso, aconteceu esse problema, como aconteceu com diversos anciões, Santinho de Goiás, Jarba de Paraibuna, 45 anos de ancião, está 10 anos afastado. Nosso irmão Edivane da Juta, que foi ancião. Nosso irmão Marcos Zucchini, que também ficou afastado muitos anos, e outros. Estou falando só de anciões, fora cooperadores jovens, diáconos, né? Quantos irmãos que foram afastados no atendimento. E o que a igreja filantrópica tinha que fazer, o que o ministério tinha que fazer? Pegar esses irmãos e falar: irmãos, o irmão tem boa conduta, como aqui o Marcílio, né, de Campo Limpo Paulista, os irmãos têm boa conduta, tá com a família, 40, 50 anos dentro da igreja, servindo a Deus aqui, né? Vamos pegar ele, vamos devagarzinho introduzindo ele novamente, liberar ele para atender a obra, porque matá-lo para sempre, deixar ele assim para sempre nesse castigo? Pega o irmão, volta ele no atendimento, fala para a Irmandade. Se não é para colocar naquele lugar, muda ele de cidade, de estado, de setor, de país, se possível, mas coloca ele, porque o irmão que prega a palavra, dentro dele tem uma chama da virtude, chama da palavra de Deus, ele tem que pregar. Esse irmão começa então a pregar sozinho. Ele prega na rua, na casa, no carro, prega no banheiro, prega no quarto, ele dorme pregando, acorda pregando, porque ele precisa pregar, mas não tem mais como pregar, porque os irmãos cortaram ele para sempre. E para sempre é muito tempo, irmão. Para sempre é demais. Às vezes tem irmãos aí que dá para rever o caso, que nem foi tudo isso, que dá para dar uma oportunidade para ele voltar no meio da Irmandade novamente, começar alguma coisa novamente. O irmão mostrou fidelidade, mostrou simplicidade, mostrou honestidade, mostrou fidelidade, né? Vamos tentar dar uma oportunidade para ele. É isso que a igreja tem que fazer, isso que o ministério tem que fazer, retroceder, ir sobre esse caso, entender o caso na íntegra, se possível, trocar ele de cidade, de estado, né? Perguntar para a Irmandade, que a Irmandade também tem que ter voz. A Irmandade tem voz na hora de colaborar. A igreja é desse tamanho por causa da colaboração da Irmandade. Então, perguntar para a Irmandade também: Irmandade, vocês aceitam esse irmão novamente? Aconteceu aquele problema, mas o irmão está aqui no meio dos irmãos. Os irmãos, quem aceita, fica de pé. Quem não aceita, fica sentado. É assim, irmão. Tentar introduzir a Irmandade junto nas decisões, porque a Irmandade também faz parte de tudo isso. O ministério sem a Irmandade é nada. A Irmandade sem o ministério consegue fazer culto aonde for, na rua, nas praças, na onde for. Mas o ministério sem a Irmandade é só eles e banco. E não tem nada mais. E acabou. Vai ordenar quem? Vai pregar para quem? Vai falar para quem? O ministério depende da Irmandade para ser ministério. Então, irmãos, neste caso, os irmãos deveriam rever o caso desses irmãos. Existiria menos divisões, menos dissidentes, né? E assim aconteceria dos irmãos introduzir todos juntos no local exato. Vamos continuar ouvindo.
sem uma comunidade junto é complicado. Em comunidade a gente pode ter os problemas, mas a gente supera e é bom que tenham diferenças, porque as diferenças nos fazem mais sábios, mais fortes, nos enriquecem também. Mas eu louvo a Deus porque aqui na ICB não temos tido problemas, graças a Deus. Irmãos, mas o que aconteceu para estarmos aqui? Foi debaixo de revelação, irmãos. Foi debaixo de confirmação. Eu sei que pode ter alguém que não acredita no que eu vou falar aqui, porque outras dissidências nasceram, mas cada uma tem a sua história. Essas dissidências precisavam surgir para criar um despertamento, para criar um amadurecimento, porque tem acontecido coisas inaceitáveis e a gente quer servir a Deus. Continuamos a ter luta, continuamos a ter provas aqui, mas algumas mudanças eram necessárias e muitas estão acontecendo dentro da própria congregação por causa do surgimento das dissidências, as quais respeito e, como eu disse, meus irmãos e minhas irmãs, também respeito a congregação cristã no Brasil. Não estou aqui para julgar e falar mal, jamais, nem da congregação cristã no Brasil, nem de uma outra igreja, porque todas têm os seus problemas. Onde tem o homem, onde tem a mão humana, tem problema. Um dia, meus irmãos, contando já sobre o surgimento da ICB, eu saí da porta da sala e entrei na garagem de minha casa. E uma voz me disse assim, lá dentro do meu coração, mas como se eu tivesse escutado ela aqui: meu servo, aqui nessa garagem vai ser a minha casa. Irmãos, eu fiquei assustado com aquela voz, mas eu sabia que era a voz de Deus, porque já tinha me acontecido alguma coisa, não vou contar aqui para não estender muito. Eu ouvi a voz de Deus, fui aonde essa voz me mandou e lá estava acontecendo alguma coisa muito grave. Cheguei na hora. Deus repreendeu aquele espírito que estava atormentando uma família e nós glorificamos o santo nome do Senhor. E outras vezes escutei essa voz. E dessa vez muito clara ela aparece, eu penso um pouquinho e ela vem de novo. 2 vezes. Meu servo, aqui nessa garagem vai ser a minha casa. Irmãos, eu fiquei assustado, repito, porque como assim a minha casa? Raciocinei um pouco e eu entendi que Deus queria que a gente abrisse ali uma sala de oração, começasse um trabalho. O servo de Deus que começou comigo ainda estava na congregação, perseguido também, pobre dele. Ainda falei para ele, com esperança de que eu voltasse, de que um movimento surgiria, ele disse, não faça isso, Ignaldo. Só que ele não sabia que ele também já estava marcado e ele foi sentado poucos meses depois. Bom, mas voltando a essa voz, cheguei para minha esposa e disse para ela, meu bem, Deus falou para mim ali na garagem que aqui em casa vai ser uma sala de oração. Ela falou para mim, você está doido, porque, irmãos, é complicado. A gente tem uma escravidão psicológica e é difícil de se libertar. Inclusive, tem uma irmã que diz que tem muita vontade de se congregar com a gente. Ela diz que tem medo de Deus pesar a mão nela, porque ela está presa a uma religião. Ela não está ligada a Cristo. E eu sei que é complicado até a gente se soltar, que os primeiros meses foram difíceis para mim e para minha casa. Mas agora, irmãos, eu sou uma das pessoas mais felizes desse mundo. Estou servindo a Deus com liberdade e estou vendo o trabalhar de Deus em nossas vidas e na vida dessa irmandade que está aqui. Aqui já teve libertação de câncer, de várias espécies e muitas outras enfermidades. Restauração de famílias nem se fala. Deus está fazendo aqui uma obra muito linda. Bom, irmãos, passou os dias, a minha esposa foi acalmando, aceitando a ideia e começaram a vir as confirmações. A primeira, inclusive, veio da boca de um ancião que me perseguiu. Eu fiquei sabendo depois. Essa irmã contou para alguém, alguém contou para mim. Ela estava num grande supermercado aqui de Franca, ela encontra esse ancião, comenta o caso, estava triste porque fui afastado,
E esse ancião, de repente, sem saber o que estava acontecendo, falou para ela. Já o irmão Celso tinha afastado também, tinha sido afastado. Irmã, sabe o que eles deveriam fazer? Abrir uma sala de oração, eles não devem nada. Da boca deles saiu que a gente não deve nada, irmãos, depois de tanta perseguição. Mas saiu a confirmação, a primeira foi da boca de um ancião. A segunda confirmação, irmãos, aparece em casa um irmão que tem ministério. Ele conversou com alguns irmãos aí de um bairro, embora eu não faça parte desse trabalho, mas ele apareceu lá em casa 2 vezes. E ele não sabia que Deus já tinha me mostrado alguma coisa. Ele chegou com uma pastinha na mão e falou, irmãos, a irmandade de um determinado bairro aqui de Franca disse para mim, e eu estou aqui, que o irmão precisa, com o irmão Celso, fundar uma nova igreja, porque alguma coisa precisa acontecer, as coisas não podem ficar do jeito que estão. Foi a segunda confirmação. Na verdade, a terceira, irmão. A oportunidade de pegar esse irmão e integrar ele novamente no ministério vai fazer ele viver melhor. Não que o ministério é alguma coisa, uns usam o ministério por poderoso, mas outros pelo dom de Deus, irmão. Outros é pelo dom de Deus. Os irmãos sofrem depressão, os irmãos sofrem calamidades terríveis. Se sente um cachorro, desculpa a palavra, né? Que eu também já me senti, né? É um cachorro sarnento. Os novos que não conhecia, quando falam dele, olha, parece que ele é leproso. Não é desse jeito, irmãos. Jesus mandou nós pregar o amor, a misericórdia, o perdão, perdoá-los. Os irmãos pregam todos os dias que devemos amar, devemos perdoar. E quando chega uma situação na mão, uma causa como essa na mão, cadê o perdão de Deus? Cadê a misericórdia? Cadê o amor para com os irmãos? O supermercado foi a segunda, e da desse irmão foi a terceira. A primeira foi a seguinte, irmãos. Assim que eu falei com a minha esposa, passou uns 2, 3 dias, eu estava lendo a história do irmão Luiz Francescon, alguns acontecimentos, como nasceu todas as coisas, nem tudo é como se prega na igreja, é bem diferente, mas não vou entrar em detalhe aqui. E achei linda aquela história. Passou uns 2 dias depois que eu tinha lido a história, surgiu um irmão lá em casa, é músico na congregação, e ele falou, irmão Ignaldo, eu vim aqui te contar uma revelação. Foi a primeira confirmação, na verdade, irmãos. Falei, pode falar, meu irmão. Esse eu vou preservar o nome aqui. Eu tive uma visão e eu estava acordado. E de repente, irmão Aguinaldo, diante de mim apareceram 2 homens. Um era muito alto, todo cheio de resplendor, e eu não vi o rosto dele. Eu creio que era um anjo de Deus, e era mesmo. E o outro era um ser humano como a gente. E esse anjo chegou para mim, o irmão me contando, e disse, irmão fulano, você sabe o que eu vim fazer aqui? E você sabe quem é essa pessoa que está do meu lado? Ele falou, não, esse é o irmão Luiz Francescon. E esse irmão está procurando alguém que traga o princípio da obra novamente. Tudo mudou muito. E você vai levar essa mensagem para o irmão Ignaldo. E aquele irmão foi lá em casa, irmãos. Foi a primeira confirmação, depois que eu tinha escutado a voz. Depois veio a confirmação do supermercado, depois veio a confirmação desse irmão que foi na minha casa com alguns documentos, com um passo a passo para a gente abrir a igreja. Irmãos, a quarta confirmação foi também muito linda. Vieram os irmãos na minha casa de uma outra cidade, não sabiam o ocorrido, que eu estava afastado do ministério, mas sabiam que Deus tinha levado a minha filha. Eu conheci o irmão de um desses irmãos aqui na cidade de Franca, quando ele passou por um processo duro aqui, fizemos amizade. Não vou falar qual é o processo desse irmão, mas sofreu muito. Então esse irmão chega na minha casa com outros 2 irmãos. Irmão Ignaldo, fiquei sabendo do recolhimento da sua filha, vim te fazer uma visita, você deu um apoio muito grande para o meu irmão, fiquei grato, por ouvir isso, pude fazer o que fiz com a ajuda de Deus. E aquele irmão orou bonito, irmãos,
E eu falei, será que ele não sabe mesmo que eu estou afastado? Vamos ver se na oração ele dá uma pista. Mas não, irmão, fez uma oração muito linda, apresentou a perda que nós tivemos, Deus consolou o nosso coração, e ele se levanta da oração. Mas quando ele ia terminar, um outro irmão que estava com ele, esse eu nunca tinha visto na minha vida, irmão muito crente, né? Deu para perceber que é um irmão cheio da revelação de Deus. E naquela semana, irmãos, antes de falar o que saiu da boca desse irmão, eu tinha conversado com a minha esposa, meu bem do céu, será que é para a gente abrir essa sala mesmo? E se não der certo, a gente vai passar vergonha? Se estivermos confundindo, embora já tínhamos tido várias confirmações, e a gente estava com o se e o será, como dúvida, uma parede. Mas nesse dia Deus derrubou a última parede, irmãos. O irmão falou, irmão Aguinaldo, eu não sei o que está acontecendo, o que Deus requer do irmão. Mas uma coisa Deus me manda te dizer. Tira o se e o será do seu coração. Tudo o que está acontecendo, que Deus te pediu para fazer, é a sua vontade. Irmãos, eu fiquei muito assustado com aquilo, foram embora, não tocaram assunto nenhum. Irmãos, não quiseram tomar nem café, foram embora rapidinho. Foi a quarta confirmação, irmãos. Depois veio outros sinais que são detalhes que não precisa contar aqui. Então, irmãos, no dia 10 de fevereiro de 2016, na garagem de minha casa, fizemos o primeiro culto. Foi uma glória. Mais de 80 pessoas compareceram ali, das quais umas 15 estão aqui conosco. O resto foi tudo para espiar a terra. Foi tudo para ver o que tinha que acontecer. Talvez um pensou que não ia dar ninguém, o outro pensou que quando foi, tinha 80 pessoas lá. Mas dou graças a Deus. Desses 15 estão conosco até hoje, e agora nós somos em praticamente 25, 30 famílias aqui, até a confecção desse vídeo. Então, irmãos, assim surgiu a ICB, Igreja Cristã no Brasil, por revelação, por confirmação. Então, no dia 19 de julho, fizemos a reunião de oficialização, de fundação. Uma glória. Deus nos visitou grandiosamente, tudo foi assinado, registrado, está em cartório, e nós estamos aqui glorificando a Deus. Aqui, irmãos, Deus tem levantado a minha cabeça. Deus tem levantado a cabeça de minha família. E Deus tem levantado a cabeça dessa irmandade que está aqui conosco. É uma sala pequena, mas cabe aqui, quando Deus preparar que encher, umas 120, 130 pessoas. Famílias vieram destruídas, foram restabelecidas. Outros irmãos vieram sem nenhum tipo de problema e estão aqui firmes conosco. Confiaram no trabalho, sabem da nossa idoneidade, que não devíamos nada para ninguém. Graças a Deus, irmãos. Não houve um pecado, não houve uma falta grave, um infeliz desabafo, porque eu sofri uma perseguição muito grande, injusta. Eu e meu conservo. Não respeitaram nem a perda de minha filha. No momento de psicológico zero, fiz esse desabafo. Não tive a menor chance. 85% do ministério de ancião e diácono dessa cidade levantaram a mão contra mim. Mas o Senhor, irmãos, levantou o seu cetro para me justificar. Eu estou aqui de pé, meus irmãos, porque Deus me ama. E porque eu amo ao Senhor. Ele está na minha vida. Tem alguém que fala para mim, volta para lá, fica no último banco, o ministério não salva ninguém. Não salva, irmãos. Não salva mesmo. Só que eu tenho um chamado, uma vocação. Deus quer que eu cuide de um povo, que esse povo esteja comigo. Já tenho aqui, graças a Deus, companheiros de trabalho. O irmão Celso não pode mais atender, né, irmãos? Foi perseguido injustamente, tem um mal de Alzheimer, já estava com esse problema lá. A família está muito triste também. Abandonaram o servo de Deus. Mas agora temos também aqui um cooperador do ofício ministerial,
temos um diácono, temos um cooperador de jovens e menores, já temos o nosso encarregado de orquestra. As irmãs tocam aqui, já tem 3 que ingressaram na nossa orquestra. Temos escolinha para criança, já temos o nosso estatuto, a marca registrada, o nosso inário da Irmandade já está pronto, a gente canta ele aqui com 486 hinos, 486 hinos, tudo poesia própria, dentro da palavra, dentro do que a gente acredita, do que a gente sente, do que é de Deus. É um trabalho difícil, muito perseguido, demora sim a crescer, irmãos. É muito ataque, é muita mentira que surgiu. Inventaram histórias a meu respeito, a respeito do irmão Celso, coisas duras, mas nós não ligamos para isso. O que importa é que agora a verdade está aparecendo, as mentiras estão caindo e nós estamos muito felizes aqui. Então, não volto por um orgulho, por nenhum outro motivo. Não volto para lá porque aqui é o meu lugar. Espero terminar os meus dias aqui, trabalhando para o crescimento dessa igreja, somando-se esforços com outras igrejas para arrebanhar um povo e lutar com esse povo para nós conseguirmos salvar as nossas almas. Aqui, graças a Deus, também é um trabalho voluntário, ninguém ganha para nada, já mentiram aí que a gente ganha, que a gente paga. Irmãos, uma igreja que dá R$1.200, R$1.300, R$1.400 de coleta, tem como pagar alguém, irmãos? Até isso já falaram. Então, são coisas que nos entristecem, mas agora a gente não coloca mais isso no coração, a gente serve a Deus. A minha vida é fazer visita, trabalho muito mais do que trabalhava no meu ministério, e dou glória a Deus por isso. Tenho um salário pequeno, minha vida material não é aquela folga, mas Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Deus preparou um trabalhinho, minha esposa me ajuda no trabalho dela, meu filho encaixou numa boa empresa, tem a vidinha dele, a gente não vai ficar explorando ele, quero que ele construa a sua vida, mas levamos na vida de pobre uma vida digna, louvado seja Deus. Fui desprezado pela Irmandade, 99,99%. Para falar a verdade, Agora nasce todas essas igrejas, né, pregando o amor e pregando a misericórdia. E eu espero que essas igrejas, quais estão sendo oriundas de dentro da congregação, que elas realmente façam a diferença. Que elas preguem, né, o amor, a misericórdia. Quando vir uma causa dessa nas mãos, ele lembrar, ou eu lembrar, o que foi feito conosco. O que foi feito com ele, o que foi feito comigo. Se lá existe divisão, aqui nós não pode ter divisão. Se lá nós fomos desprezados, aqui não desprezar ninguém. Se lá nós fomos caluniados, aqui não caluniar ninguém. Se lá fizeram uma injustiça, aqui no Ministério Novo, oriundo, não fazer injustiça. Se lá aceita calúnias contra irmãos para poder tirar do ministério, tirar a liberdade, aqui nós estudar o assunto para não fazer isso com as pessoas. Se lá, da onde nós éramos, eles pegam a pessoa e sentam elas para sempre, aqui vamos ver o caso e, dependendo do caso, atender aquele irmão, aquela família. Voltar ele no atendimento, se preciso for, mudar ele de cidade, de setor, de estado, para ele continuar servindo a Deus. Irmãos, tem casos e casos. Tem caso que é perca total, é igual um carro. Quando acontece uma colisão, o funileiro fala, não, isso aqui dá para nós consertar. Beleza, consertou, o carro está na rua andando de novo. Mas tem casos que deu PT, perca total, acabou. Falou, isso aqui não tem jeito, feriu as colunas, a base do carro, não tem. Mesmo se consertar, o documento vai estar lá sinistro. Não tem como. Não tem como. Então, irmão, a mesma coisa a parte espiritual. Tem casos de irmãos que dá para tratar o assunto, dá para refazer, dá para consertar, dá para colocar ele em algum cantinho, mudar essa história, né? Mas tem casos de irmãos que, infelizmente, não tem como. Não tem como atender o ministério,
mas congregar, tratar bem, dar liberdade para ele orar, chamar hino e testemunhar, isso daí, irmão, não tem pecado nenhum. Deus fez uma obra com o irmão, ele precisa contar a obra. Porque o nosso ver espiritual, de igreja, ministerial, é uma coisa. O ver da palavra é outra. Jesus só andava com pessoas pecadores. E os pecadores se convertiam ao cristianismo. E é isso, todo homem é pecador. Está lá na Epístola de João, capítulo 1 e 2. Todo homem é pecador. E o homem que disser que não tem pecado é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso, e a palavra não está nele. 5, 6 pessoas que já me visitaram na minha casa. Mas agora Deus preparou uma nova família. Não me amam pelo meu status, pelo meu ministério, porque aqui é pouca gente. Lá a gente atendia culto para 400, 500, 600 pessoas, atendia 7 igrejas, reunião da mocidade, cheguei a atender a reunião da mocidade para 1000 pessoas, mas com a mesma alegria que eu atendia lá, eu atendo aqui para 30, para 40, para 50. Glória ao santo nome do Senhor. Aqui já temos a nossa reunião de jovens e menores, estamos já preparando o estudo bíblico, na verdade já estamos fazendo, a gente faz visita nas casas, toda segunda-feira eu saio com a minha família, os irmãos estão fazendo assim também, e a gente troca conversações bíblicas, estamos aprendendo a palavra de um jeito muito alegre, muito descontraído, e Deus tem nos abençoado grandiosamente. É essa a história, irmãos, foi assim que nasceu a ICB, Igreja Cristã no Brasil. Começou na garagem da minha casa, com muito orgulho, com muita alegria. Para encerrar essa parte, eu quero dizer para vocês que estamos aqui em Franca, interior de São Paulo, por enquanto, Avenida Nicolau de Andréia, número 40, Jardim Paineiras. Cultos todos os domingos e quintas-feiras, às 19h30. Escolinha musical todo sábado, a partir das 4 horas. Reunião de jovens e menores, após a escolinha musical, às 18h30. Acaba a escolinha, serve um lanchinho e tem a reunião de jovens e menores. Estabelecemos a reunião de jovens e menores aos sábados, porque queremos deixar o domingo para o estudo bíblico, assim que já estivermos preparados para fazê-lo na igreja. Enfim, irmãos, temos também ali em Claraval, Minas Gerais, a segunda sala, até a gravação desse vídeo. Queremos ir para o Brasil todo, segundo a vontade do Senhor e a permissão dele. Lá em Claraval, Minas Gerais, cidade próxima a Franca, 20 quilômetros. É na Avenida Santa Cruz, número 911, na casa do nosso irmão Sidney. Até se tem algum irmão de Claraval nos acompanhando, está convidado para nos visitarem ali. Agradeço a Deus pela compreensão dos irmãos. Eu sei que vão surgir aqui comentários de apoio, com muitas orações em nosso favor. Vai ter aquele ignorante que não vai conseguir ficar quieto e vai tentar nos ofender, como eu tenho tido comentário toda semana. Uns eu retiro, outros não retiro, deixo ali para o pessoal analisar. Mas não importa. Os dardos inflamados do adversário não me atingem, porque Deus é meu escudo, Deus é meu broquel. É o escudo dessa igreja, é o escudo desse trabalho. Aqui também somos ensinados a ninguém idolatrar nome de igreja, placa de igreja. Aqui servimos a Deus, aqui servimos a Jesus Cristo, buscamos a presença do Espírito Santo em nossos corações. A razão do nosso ministério é Jesus Cristo. O assunto do nosso ministério é Jesus Cristo. Deus seja louvado. Chegamos ao fim desse vídeo. Deus que te abençoe. Obrigado você que esteve comigo até aqui. Você que ainda não deixou o joinha, deixa aqui o joinha. Muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E nós se encontramos no próximo vídeo. Deixa nos comentários o que você achou. Beijo no coração.